Imaginem por um momento. O que vocês fariam se descobrissem que o seu pior pesadelo não é apenas fruto da imaginação, mas uma entidade real que se alimenta literalmente da sua felicidade? Hoje vamos mergulhar na história mais sombria e perturbadora do universo mágico, a verdadeira origem dos Dementadores. Preparem-se para uma jornada que vai muito além do que vocês conhecem sobre essas criaturas. O que vocês estão prestes a descobrir pode mudar completamente a forma como veem não apenas os Dementadores, mas todo o conceito de bem e mal no mundo bruxo. Essa história é baseada em registros encontrados nos arquivos mais secretos do Ministério da Magia, documentos que jamais foram revelados ao público. Se vocês querem descobrir mais segredos obscuros como este, se inscrevam no canal e ativem o sininho, porque esse é apenas o começo de uma série que vai explorar os cantos mais sombrios da magia. E me digam nos comentários de qual cidade estão assistindo. Para entendermos verdadeiramente o horror dos Dementadores, precisamos voltar no tempo. Muito tempo. Estamos falando do século XIII, mais especificamente do ano de 1267. O mundo mágico era completamente diferente do que conhecemos hoje. Naquela época, não existia o Ministério da Magia como conhecemos. Não havia Azkaban, não havia um sistema organizado de justiça mágica. O que existia eram os conselhos regionais de bruxos, grupos descentralizados que tentavam manter algum tipo de ordem em suas respectivas regiões. Mas aqui está o detalhe crucial que muitos desconhecem. O crime mágico estava fora de controle. Bruxos das trevas dominavam territórios inteiros, criando verdadeiros impérios do terror. A magia negra não era apenas tolerada em algumas regiões, era a norma. Cidades inteiras viviam sob o domínio de necromantes, alquimistas sombrios e cultistas que praticavam rituais inimagináveis. O problema era assustador em sua simplicidade. Como punir alguém que domina a magia? Como conter um bruxo capaz de desaparecer num estalar de dedos? Como criar uma punição que fosse de fato eficaz o bastante para impedir que outros seguissem o mesmo caminho? Foi nesse contexto de desespero e caos que surgiu um homem cujo nome foi apagado propositalmente da história oficial. Eldritch Diggory. Sim, da mesma família Diggory que conhecemos, mas esse é um ancestral que eles preferem esquecer. Eldritch era considerado um dos bruxos mais brilhantes de sua geração, mestre em 3 disciplinas altamente específicas: alquimia avançada, necromancia teórica e uma área obscura que ele próprio batizou de engenharia emocional. Para ele, as emoções humanas não eram meros estados de espírito, mas fontes poderosas de energia, capazes de serem manipuladas, extraídas e até mesmo transformadas em armas. Em 1267, Eldritch Diggory foi procurado pelos 7 Conselhos Supremos, uma organização secreta que reunia os bruxos mais poderosos da Europa. Eles tinham um problema. Precisavam de uma forma de punição que fosse mais eficaz que qualquer prisão comum. Algo que pudesse quebrar a vontade dos criminosos mais poderosos. Diggory apresentou sua proposta: criar seres que se alimentassem das emoções positivas dos prisioneiros, deixando-os em um estado de desespero perpétuo. Não seria morte, seria algo muito pior. Seria a remoção de tudo que torna a vida digna de ser vivida. O projeto, conhecido pelos códigos Operação Umbra, foi aprovado e financiado secretamente. Diggory estabeleceu seu laboratório em uma ilha rochosa no Mar do Norte, a mesma ilha que mais tarde se tornaria Azkaban. Mas aqui está o que os livros de história nunca contaram. Diggory não estava trabalhando sozinho. Ele tinha uma equipe de 12 bruxos, cada um especialista em uma área específica da magia sombria.
Entre eles estava Morgantha Lestrange, ancestral da família Lestrange, especialista em maldições perpétuas, Cornelius Yaxley, mestre em controle mental, e talvez o mais perturbador de todos, Septimus Gaunt, que contribuiu com conhecimentos sobre fragmentação da alma. Conhecimentos que séculos depois influenciariam a criação das Horcruxes. O processo de criação durou 3 anos. 3 anos de experimentos que violavam todas as leis da natureza e da magia. Eles começaram pequeno. Primeiro, aprenderam a extrair memórias felizes de animais. Depois passaram para prisioneiros voluntários, bruxos condenados à morte que preferiam servir de cobaias em troca de uma morte rápida. Os primeiros experimentos eram grotescos. Diggory descobriu que podia extrair fisicamente as emoções positivas de uma pessoa, mas o processo matava o indivíduo instantaneamente. Ele precisava de algo que pudesse se alimentar gradualmente, mantendo a vítima viva para servir como fonte contínua. Foi então que ele teve a ideia mais diabólica. E se ele criasse um ser que não fosse apenas um extrator de emoções, mas que precisasse delas para existir? Um parasita emocional que desenvolvesse uma forma de inteligência primitiva, capaz de caçar e se alimentar indefinidamente? A criação dos primeiros dementadores envolveu o que os registros chamam de o ritual das 12 almas fragmentadas. Cada membro da equipe de Diggory teve que sacrificar uma parte de sua própria alma, fragmentando-a através de um processo similar, mas muito mais complexo do que a criação de uma Horcrux. Mas havia uma diferença crucial. Enquanto uma Horcrux preserva um pedaço da alma, o ritual de Diggory corrompia intencionalmente esses fragmentos, transformando-os em algo que não era mais humano, mas também não estava verdadeiramente morto. O processo era aterrorizante. Cada bruxo teve que reviver seus piores traumas, enquanto parte de sua alma era literalmente arrancada de seus corpos. Mas isso não era tudo. Eles também tiveram que canalizar deliberadamente suas emoções mais sombrias: ódio, desespero, inveja, crueldade. Esses fragmentos de alma corrompidos foram então combinados com algo ainda mais sinistro: a essência extraída de pessoas que haviam morrido em estados de extremo desespero. Diggory havia coletado essas essências de campos de batalha, hospitais e prisões por anos. O ritual aconteceu durante um eclipse lunar total, em 13 de dezembro de 1270. Os 12 bruxos se posicionaram em círculo, cada um segurando um cristal contendo um fragmento de sua alma corrompida. No centro do círculo havia um caldeirão feito de um metal negro que ninguém conseguia identificar. Alguns registros sugerem que era feito de meteorito, outros de um material extraído das profundezas da Terra. Quando o eclipse atingiu seu ponto máximo, os cristais foram quebrados simultaneamente. O que aconteceu a seguir foi descrito pelos sobreviventes como o nascimento do próprio desespero. Uma neblina negra começou a subir do caldeirão, mas não era uma neblina comum. Ela tinha densidade, tinha peso, tinha uma presença quase consciente. E pior, ela começou a se mover com propósito. Os 12 bruxos sentiram imediatamente os efeitos. Suas memórias mais felizes começaram a desaparecer. A capacidade de sentir alegria foi drenada de seus corpos como água escorrendo por um ralo. Mas eles estavam preparados. Cada um havia criado previamente talismãs de proteção temporária. A neblina começou a se condensar, formando figuras humanoides, mas distorcidas. Eram altas, encapuzadas e se moviam com uma graça antinatural. Suas faces... Bem, o que estava sob os capuzes não podia ser chamado de face. Era um vazio que sugava não apenas a luz, mas a própria esperança. Os primeiros dementadores haviam nascido.
Mas Digory e sua equipe logo descobriram que haviam criado algo muito além de seu controle. Os dementadores não eram simplesmente criaturas que se alimentavam de emoções positivas. Eles eram catalisadores de desespero ativo. Na presença de um dementador, as pessoas não apenas perdiam suas memórias felizes, elas reviviam seus piores momentos com uma intensidade amplificada. Era como se os dementadores não apenas roubassem a felicidade, mas injetassem miséria pura em suas vítimas. E havia algo ainda mais perturbador. Eles estavam evoluindo. Cada dementador que se alimentava se tornava mais inteligente, mais cruel, mais eficiente em causar sofrimento. Eles começaram a desenvolver uma hierarquia social primitiva e, pior ainda, a capacidade de se reproduzir. A reprodução dos dementadores não envolvia métodos biológicos tradicionais. Quando uma área ficava saturada de desespero suficiente, geralmente depois que vários dementadores se alimentaram no mesmo local por um período prolongado, a própria atmosfera se tornava tóxica de uma forma mágica. Dessa toxicidade emocional, nasciam novos dementadores, menores e mais famintos que os originais. Digory percebeu seu erro quando o primeiro bruxo de sua equipe foi completamente drenado. Cornelius Yaxley, o especialista em controle mental, foi encontrado 3 dias após a criação dos dementadores em um estado catatônico completo. Seu corpo estava vivo, mas sua mente havia sido completamente esvaziada. Não apenas de emoções positivas, mas de qualquer capacidade de sentir qualquer coisa. Ele se tornara o que mais tarde seria conhecido como um cascudo, uma pessoa que havia perdido não apenas a alma, como no beijo do dementador, mas também qualquer vestígio de personalidade ou memória. Foi então que Digory descobriu a verdade mais aterrorizante. Os dementadores não eram apenas parasitas emocionais, eles eram vírus existenciais. Cada pessoa que eles drenavam completamente não morria. Ela se transformava em algo ainda pior. Um ser que existia apenas para espalhar desespero, mas sem a inteligência ou propósito dos dementadores originais. Em questão de semanas, a ilha onde ficava o laboratório de Digory se tornou uma zona morta emocional. Nada crescia lá. Os animais fugiam ou morriam, e os dementadores continuavam a se multiplicar. Desesperado para controlar sua criação, Digory desenvolveu os primeiros métodos de contenção dos dementadores. Ele descobriu que certas magias, baseadas em emoções positivas intensas, podiam repelir temporariamente as criaturas. Foi assim que nasceu o patrono. Mas aqui está um detalhe que poucos sabem. O feitiço patrono original era muito diferente do que conhecemos hoje. A versão de Digory era mais poderosa, mas também mais perigosa. Ela exigia que o bruxo canalizasse não apenas uma memória feliz, mas que literalmente oferecesse uma parte de sua força vital em troca da proteção. Os primeiros patronos eram criaturas semifísicas que podiam realmente lutar contra os dementadores. Mas cada uso do feitiço encurtava significativamente a vida do conjurador. Digory e os membros sobreviventes de sua equipe passaram meses tentando diferentes métodos de controle. Eles descobriram que os dementadores eram repelidos por certos metais, particularmente prata pura, certas plantas, como a erva de São João mágica, e, curiosamente, por música. Mas a descoberta mais importante foi que os dementadores podiam ser direcionados. Eles não atacavam aleatoriamente, seguiam comandos de quem possuísse certas chaves mágicas. Digory havia inconscientemente criado essas chaves durante o ritual original. 12 amuletos feitos do mesmo material negro do caldeirão. Quem possuísse um desses amuletos podia comandar um grupo de dementadores.
não controlá-los completamente. Eles sempre mantinham sua natureza predatória, mas direcioná-los para alvos específicos. Foi essa descoberta que permitiu aos Conselhos Supremos implementarem seu plano original, usar os dementadores como guardiões de prisão. Em 1264, 4 anos após sua criação, os dementadores foram oficialmente designados como guardiões da nova prisão de segurança máxima que seria construída na ilha do laboratório de Diggory. A prisão foi chamada de Azkaban, uma palavra derivada do nome original da ilha na antiga língua nórdica, Azkaban, que significava lugar sem esperança. Azkaban fica em uma ilha rochosa no Mar do Norte, aproximadamente 200 quilômetros da costa norte da Escócia. A ilha tem formato triangular, com cerca de 2 quilômetros de comprimento, e é composta quase inteiramente de rocha vulcânica negra que parece absorver a luz. A prisão em si é uma fortaleza de 5 andares que se ergue diretamente das rochas, como se tivesse crescido da própria pedra. As paredes externas têm mais de 10 metros de espessura e são feitas de uma mistura de pedra vulcânica e um tipo especial de metal negro que repele magia de fuga. Os dementadores não foram contratados para guardar Azkaban. Eles escolheram ficar lá. A ilha oferece algo que eles não encontram em nenhum outro lugar: uma concentração constante e renovável de desespero humano. Imagine centenas de pessoas em estados extremos de desespero, confinadas em um espaço relativamente pequeno, por meses ou anos. O acúmulo de energia emocional negativa é tão intenso que começou a afetar fisicamente o ambiente. Os dementadores não precisam caçar. Eles literalmente nadam em um oceano de desespero concentrado. Diferentes tipos de prisioneiros produzem diferentes tipos de desespero. Um assassino arrependido emana culpa e remorso. Um inocente injustamente condenado produz indignação e desespero pela injustiça. Bruxos das trevas geram uma forma mais sombria de desespero, misturada com raiva e frustração. A rocha vulcânica da ilha e o metal negro das paredes não apenas absorvem emoções negativas, eles as amplificam e ecoam de volta. Isso cria um efeito de feedback que intensifica o desespero dos prisioneiros, que, por sua vez, alimenta ainda mais os dementadores, criando um ciclo vicioso perpétuo. Azkaban oferece aos dementadores algo que eles nunca tiveram antes: um território oficial protegido por lei. Eles podem se alimentar sem interferência, sem serem caçados ou repelidos. O Ministério da Magia basicamente legitimou sua existência, dando-lhes um propósito oficial na sociedade. Mas o sucesso aparente do projeto Azkaban escondeu um custo terrível. Dos 12 bruxos originais que participaram da criação dos Dementadores, apenas 3 sobreviveram até 1280. E mesmo esses 3 não permaneceram completamente humanos. Diggory desenvolveu o que ele chamava de Síndrome da Fragmentação Perpétua. Parte de sua alma havia sido corrompida permanentemente durante o ritual, o que significava que ele não conseguia mais sentir certas emoções. Não apenas felicidade, ele perdeu a capacidade de sentir amor verdadeiro, empatia genuína e esperança. Ele se tornou obcecado em reverter o processo, mas cada tentativa apenas piorava sua condição. Seus últimos diários, descobertos séculos depois, revelam a mente de um homem que sabia exatamente o que havia perdido, mas era incapaz de sentir remorso genuíno por isso. Morgantha Lestrange desenvolveu uma condição ainda mais estranha. Ela se tornou capaz de ver os dementadores mesmo quando eles estavam invisíveis. E pior, ela podia sentir suas emoções. Ela vivia em constante agonia,
experimentando a fome insaciável dos dementadores, como se fosse sua própria fome. Septimus Gaunt, por outro lado, desenvolveu uma conexão psíquica com suas criações. Ele podia comandá-las sem os amuletos, mas o preço era que ele gradualmente assumia suas características. Seus últimos anos foram passados em um estado semi-dementador, ainda consciente, mas incapaz de sentir qualquer coisa, além da fome por emoções positivas. O mais perturbador de tudo é que os registros sugerem que esses três não morreram de causas naturais. Eles simplesmente desapareceram. Alguns teorizam que eles se tornaram uma forma diferente de dementador, mais inteligente, mais poderosa, capaz de se disfarçar como humano. Se essa teoria estiver correta, então os três criadores originais dos dementadores ainda podem estar vivos hoje, escondidos em algum lugar do mundo mágico. Durante os primeiros séculos de existência de Azkaban, os dementadores continuaram evoluindo. Eles desenvolveram novas habilidades e se tornaram mais sofisticados em seus métodos de caça e alimentação. Uma das evoluções mais perturbadoras foi o desenvolvimento do que os registros chamam de eco emocional. Os dementadores aprenderam a não apenas drenar emoções positivas, mas a replicar e amplificar emoções negativas. Eles podiam pegar o medo de uma pessoa e projetá-lo de volta amplificado 100 vezes, criando ciclos de terror que se autoalimentavam. Outra evolução foi a capacidade de manipular memórias de forma mais sutil. Em vez de simplesmente drenar memórias felizes, eles aprenderam a corrompê-las. Uma memória de um dia feliz com a família podia ser transformada em uma lembrança de rejeição e abandono, mantendo todos os detalhes, mas mudando completamente o contexto emocional. Mas talvez a evolução mais aterrorizante tenha sido o desenvolvimento da reprodução direcionada. Os dementadores mais antigos aprenderam a criar novos dementadores com características específicas. Alguns eram especializados em drenar esperança, outros em amplificar culpa, outros ainda em induzir paranoia. Essa especialização criou diferentes tipos de dementadores dentro de Azkaban. Os registros falam de dementadores caçadores, especializados em perseguir fugitivos, dementadores torturadores, focados em maximizar o sofrimento psicológico, e os mais raros e perigosos, os dementadores comandantes, que podiam coordenar grupos de dezenas de outros dementadores. Durante esse período, houve várias tentativas de destruir completamente os dementadores. A mais notável foi liderada por um bruxo chamado Lysander Scamander, ancestral de Newt Scamander, em 1456. Ele desenvolveu uma versão extremamente poderosa do feitiço patrono, que podia não apenas repelir, mas aparentemente destruir dementadores. Scamander conseguiu eliminar dezenas deles antes de descobrir uma verdade terrível. Os dementadores destruídos não desapareciam realmente. Eles se fragmentavam em sombras de dementador, entidades menores, mas mais numerosas e mais difíceis de detectar. Essas sombras podiam se reagrupar anos depois, formando novos dementadores ainda mais poderosos que os originais. A tentativa de Scamander resultou na criação de centenas dessas sombras, que se espalharam pela Europa, criando zonas de melancolia, áreas onde as taxas de suicídio e depressão aumentavam drasticamente sem causa aparente. Chegando aos tempos mais recentes, descobrimos que o Ministério da Magia mantém arquivos altamente classificados sobre os dementadores, que revelam verdades perturbadoras sobre sua natureza atual. Durante a Primeira Guerra Mágica, Voldemort tentou recrutar os dementadores para seu exército, mas os registros revelam que não foi uma simples aliança. Voldemort descobriu um dos amuletos de controle originais de Diggory.
Especificamente, ele encontrou o amuleto que havia pertencido a Septimus Gaunt, seu próprio ancestral. Isso explica por que Voldemort tinha um controle tão efetivo sobre os Dementadores e por que eles pareciam quase leais a ele. Não era lealdade. Era comando direto através de uma ligação mágica que datava da própria criação dessas criaturas. Mas há algo ainda mais sinistro nos arquivos modernos. Durante a Segunda Guerra Mágica, o Ministério descobriu que alguns Dementadores haviam desenvolvido a capacidade de assumir formas humanas temporariamente. Esses Dementadores disfarçados podiam infiltrar-se na sociedade bruxa, drenando emoções positivas de forma tão sutil que suas vítimas nunca percebiam. O Departamento de Mistérios conduziu investigações secretas e descobriu pelo menos 12 casos confirmados de Dementadores vivendo disfarçados como bruxos comuns. Alguns haviam mantido identidades falsas por décadas, trabalhando em posições onde podiam maximizar seu acesso a emoções humanas, hospitais, escolas, até mesmo dentro do próprio ministério. Mais perturbador ainda é a descoberta de que esses Dementadores disfarçados podiam se reproduzir através de métodos ainda mais insidiosos. Eles identificavam bruxos em estados de vulnerabilidade emocional extrema, luto, depressão, trauma, e lentamente os convertiam, drenando-os ao longo de meses ou anos, até que a vítima se tornasse um novo tipo de Dementador híbrido, ainda tecnicamente humano, mas funcionando como um parasita emocional. O arquivo mais recente, datado de apenas alguns meses antes da queda de Voldemort, sugere que o número total de Dementadores, incluindo os disfarçados e híbridos, pode ser muito maior do que se pensava anteriormente. Em vez de algumas centenas em Azkaban, pode haver milhares espalhados pelo mundo, muitos deles completamente desconhecidos pelas autoridades mágicas. A história dos Dementadores é fundamentalmente uma história sobre as consequências não intencionais de tentar resolver problemas complexos com soluções extremas. Eldritch Diggory e sua equipe criaram os Dementadores com a intenção de proteger a sociedade mágica, mas acabaram criando uma ameaça muito maior que qualquer criminoso individual. Mais importante ainda, é uma história sobre como o trauma e o sofrimento podem se perpetuar e se espalhar de formas que nunca imaginamos. Os Dementadores não são apenas criaturas que se alimentam de felicidade. Eles são manifestações físicas da própria dor humana, transformada em algo predatório e contagioso. Os registros mais recentes sugerem que os Dementadores continuam evoluindo. Alguns pesquisadores do Departamento de Mistérios teorizam que eles podem estar desenvolvendo formas ainda mais sofisticadas de parasitismo emocional. Possivelmente, até mesmo a capacidade de se alimentar através de conexões emocionais à distância. Imagine por um momento, e se alguns dos sentimentos de desesperança, ansiedade e depressão que se tornaram tão comuns no mundo moderno não fossem completamente naturais? E se fossem, pelo menos em parte, resultado da influência de Dementadores evoluídos operando em escalas que nem conseguimos compreender? É uma possibilidade aterrorizante e uma que os bruxos responsáveis pela segurança mágica levam muito a sério. O fechamento de Azkaban após a guerra não resolveu o problema dos Dementadores, apenas o dispersou. Centenas dessas criaturas foram libertadas para o mundo, e apesar dos esforços do Ministério, muitas nunca foram recapturadas. Pior ainda, os 3 amuletos de controle originais nunca foram todos recuperados. Um estava com Voldemort e foi presumivelmente destruído com sua morte. Outro está guardado no Departamento de Mistérios. Mas o terceiro ainda está desaparecido. Isso significa que em algum lugar do mundo pode haver alguém
com a capacidade de comandar diretamente grupos de dementadores. Alguém que pode usar essas criaturas como armas, direcionando-as contra comunidades inteiras, países, talvez mesmo contra o mundo trouxa. E aqui está o detalhe mais perturbador de todos. Os registros sugerem que criar novos amuletos de controle é possível, mas requer o mesmo tipo de ritual que criou os dementadores originalmente. Alguém teria que fragmentar sua própria alma e corrompê-la deliberadamente. Existem bruxos das trevas dispostos a fazer isso? Considerando o que sabemos sobre a natureza humana e a busca pelo poder, a resposta é quase certamente sim. Os dementadores continuam sendo uma das ameaças mais sérias ao mundo mágico, mas agora sabemos que eles são muito mais do que simples guardiões de prisão que fugiram do controle. Eles são o subproduto de uma tentativa perversa de transformar o sofrimento humano em arma. Criaturas moldadas para perpetuar e amplificar os aspectos mais sombrios da experiência humana. E o mais aterrorizante, estão em constante evolução, adaptando-se, refinando seus métodos, descobrindo novas formas de se alimentar e de se multiplicar. O conhecimento sobre sua verdadeira origem foi mantido em segredo por boas razões. Se essa informação se tornasse amplamente conhecida, poderia inspirar outros a tentar replicar ou melhorar o trabalho de Digory. Imagine o que um bruxo das trevas moderno, com acesso a séculos de avanços em magia sombria, poderia criar usando os dementadores originais como ponto de partida. Por outro lado, esse conhecimento também oferece esperança. Entender como os dementadores foram criados pode ser a chave para finalmente destruí-los permanentemente. Pesquisadores do Departamento de Mistérios continuam trabalhando em métodos para reverter o processo original, essencialmente desconstruindo os dementadores de volta aos fragmentos de alma que os formaram. Mas isso levantaria outras questões éticas complexas. Esses fragmentos de alma corrompidos podem ser purificados e reunidos com suas fontes originais? E se sim, isso restauraria de alguma forma Digory e seus colaboradores à vida? Eles mereceriam uma segunda chance? Ou sua criação foi tão terrível que eles perderam o direito à redenção? São questões que provavelmente nunca terão respostas simples. Enquanto isso, os dementadores continuam existindo nas margens do mundo mágico. Alguns foram recapturados e colocados em novas instalações de contenção. Outros se esconderam em lugares remotos, criando pequenas colônias onde podem se alimentar de animais ou de bruxos isolados. E alguns, talvez os mais perigosos, aprenderam a se integrar à sociedade, disfarçados como humanos, drenando emoções de forma tão sutil que suas vítimas nunca percebem que estão sendo lentamente esvaziadas de dentro para fora. A próxima vez que vocês sentirem uma melancolia inexplicável, uma sensação de que toda a alegria foi sugada do mundo ao redor, lembrem-se desta história. Pode ser apenas um dia ruim, ou pode ser algo muito mais sinistro. Os dementadores são reais. Eles estão por aí. E agora vocês sabem a verdade sobre como eles vieram a existir. Era isso que vocês esperavam sobre a origem dos dementadores? Ou vocês imaginavam algo completamente diferente? Deixem suas teorias nos comentários. E me digam, vocês acham que ainda existem dementadores disfarçados vivendo entre nós? Se vocês gostaram dessa exploração profunda dos aspectos mais sombrios do mundo mágico, não esqueçam de se inscrever e ativar as notificações. Até lá, mantenham-se seguros. E lembrem-se, nem toda sombra é apenas a ausência de luz.